Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Salto Alto Podcast com essa série na América. Por que eu criei esse espaço? Porque é algo que eu queria há muito tempo, entender as curiosidades de como o imigrante vive aqui na América. Como que o nosso povo brasileiro, qual que é a sua jornada, como começou. E esse acesso é muito importante para quem tem o sonho americano. E se esse é o seu sonho também, esse lugar é para você. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela vai falar sobre como foi o começo da jornada, os desafios, suas superações. Ela começou lá atrás, hoje ela é mãe, esposa, empreendedora, trabalha no real estate há muito tempo, onde ela conseguiu desenvolver uma carreira. Ela tem um movimento para mulheres no qual eu faço parte, é onde a gente consegue se conectar mais com Deus para que o nosso propósito chegue mais rápido até nós. Seja muito bem-vinda ao Salto Alto Podcast, na série Na América. Débora Manfre, minha linda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito feliz, amiga, de estar aqui com você, dividindo um pouco da minha história. Uma honra para nós. Eu quero saber tudo, me conte, como que foi essa sua vinda para a América? Você tinha esse sonho americano, aconteceu, você planejou, conta para nós. Ai, uma história longa, mas eu vou te contar um pouco. Menina, eu cresci no Recife, né? Sim. Em Pernambuco. E desde que eu me lembro como pessoa, assim, as minhas primeiras memórias era eu falando que eu ia morar fora. Sim. Eu ia morar fora. Eu não lembro, minha mãe fala que eu falava que eu ia morar nos Estados Unidos. Eu não lembro diretamente falando que eu ia morar nos Estados Unidos, mas eu lembro que eu ia morar fora. Que eu ia morar fora do Brasil, que eu ia crescer, que eu ia ter uma outra vida. Já estava decidida. E eu acredito que isso é a lei, né, assim, da nossa mente, que a gente atrai aquilo que a gente fala, que a gente acredita, que a gente pensa. Então, assim, eu acredito que foi isso, porque eu vim pra cá com 18 anos. Você cocriou algo, né? Eu acredito muito, eu falo muito da lei da cocriação. Porque muitas coisas que você atrai, você tem que se enxergar lá, já, como se já estivesse no seu presente, né? Isso funciona. Funciona mesmo e na prática. Sim, aí eu sempre falei, quando eu fiz 17 anos, eu saí do Brasil pela primeira vez e fui pra Portugal. Eu fiquei 3 meses em Portugal, não gostei, assim, lindo país, mas eu achei que eu ia pegar dinheiro na árvore lá, né? A gente já sai achando que sair do país, tudo bem fácil, né? Sim, e aí eu tive aquele choque de realidade. E aí eu vi que não, e as coisas eram bem difíceis em Portugal, então eu voltei com 3 meses. Quando eu voltei, eu falei, eu não quero ficar no Brasil, porque eu sempre sabia dentro de mim que eu ia morar fora. Por isso que terminou, querida. Ninguém tira da sua cabeça. Exato. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu peguei o visto. E assim, pra te falar a verdade, na época que eu peguei o visto, eu não tinha trabalho. Eu tinha só uma faculdade. Ninguém achava que eu ia pegar o visto, que ia ser aprovado. Mas quando Deus tem planos para a nossa vida, as coisas fluem, as coisas acontecem. Foi exatamente isso. Eu peguei o visto e vim para cá com 18 anos de idade. Assim, cheguei aqui sozinha. Eu falo com Deus, né? Porque eu nunca tive só. Mas sem pai, eu vim aqui sozinha mesmo, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem ninguém. Só que, assim, eu tinha um amigo do amigo que eu conheci no MSN, sabe? É um chatzinho de conversa que tinha antigamente. Para praticar línguas ou não? Não, era chat de conversa com as pessoas, assim, na internet. Mulher, você é mais nova do que eu não tô lembrando disso, não. MSN, eu falei inglês, né? É porque tá toda americana, gente. Ok. Sim, MSN, sim. Yes. Eu falei inglês, desculpa. Não, imagina, eu que tenho que saber. Aí é aquele MSN que tinha antigamente, há muitos anos atrás, 20 anos atrás. Imagina, foi logo ali. Então, as pessoas novas não vão conhecer, elas agora não vão conhecer. Meu filho vai rir. Mas era um chat que tinha e eu ficava na internet, eu fiz amizade com... Aí uma pessoa lá da minha terra conhecia essa pessoa e eu falei, eu vou me embora. Cheguei aqui, Cléo. Eu nunca esqueço, não tinha ninguém me esperando no aeroporto. Foi assim, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, assim, não tinha ninguém esperando no aeroporto, porque ele não era meu amigo, ele tava me dando a mão. Sim. E eu lembro que eu peguei um táxi, e hoje eu fiz assim, como que eu peguei esse táxi? Porque eu não falava inglês. Coragem, minha filha. É Deus, né, que vai te guiando, vai te empurrando assim, falando, vai. E peguei o táxi, fui na frente da loja que ele trabalhava e passei o dia inteiro. Ele mora em Manhattan, morava, né? Em Manhattan. Então, eu fiquei o dia inteiro sentada, esperando ele terminar o trabalho dele numa deli. Fiquei ali umas 5, 6 horas, com a minha malinha do lado de fora, no banco. Meu Deus, parecendo a dona Baratinha, com a mochilinha nas costas. E quando ele terminou o trabalho, ele começou a caminhar. O nome dele é Alexandre. Ele falou assim, Débora,
você só tem 2 semanas aqui na minha casa. Você tem que arrumar um lugar pra você. Bem direto, né? Bem assim, 2 semanas. Você tem que arrumar um lugar pra você morar e um trabalho. E eu, meu Deus, como que eu vou saber? Tipo assim, como é que eu vou conseguir? Eu não falo nada. Mas dentro de mim, eu sempre tive muita fé, sabe? Uma coisa importante pra gente fazer um adendo. As pessoas, às vezes, o brasileiro chega aqui, eles não entendem, parece que a gente é egoísta. Eu passei por situações um pouco parecidas no sentido de assim... eu recebo todo mundo na minha casa, mas quem vem com uma situação que divide aluguel, que paga aquele seu aluguel ali, sabe? É complicado, porque aqui tudo é muito caro. Então, os brasileiros que vivem aqui, eles fazem dinheiro com tudo. Então, 2 semanas para alguém te hospedar de graça, né, digamos assim, para eles, ele vai estar tirando dele ganhar de alguém. Então, com certeza, ele não te cobrou por essas 2 semanas, entendeu? Só para entender por que ele falou isso. Sim, ele falou, só tenho 2 semanas. E é ótimo você falar isso, porque assim, eu já senti que ele tá fazendo muita coisa para mim. Mas, ao mesmo tempo... não foi uma coisa que ele falou pra mim pelo computador antes, então eu meio que assustei. Sim. Mas eu acredito que quando as coisas têm um propósito, tudo flui para aquilo acontecer. Exato. E eu nunca esqueço que ele foi trabalhar e eu caminhando. Ele morava em Queens. Na estação de trem, assim, onde tinha estação de trem, comecei a caminhar ali e ficava procurando a bandeira do Brasil. Nos lugares. Eu não falava inglês, eu não falava outra língua. Com 18 anos, sozinha, eu só falo assim, só Deus mesmo. E aí eu entrei no lugar que eu vi a bandeira. E era um salão. E eu falei assim, vocês falam português aqui? Desesperada. Eles, falamos. Aí eu falei, eu tô procurando emprego, tem alguma coisa? Pra você ver que assim, tem coisas que a mão de Deus tá ali e a gente não vê. Nunca esqueço, tinha uma mulher fazendo cabelo lá e ela olhou pra mim e falou, eu preciso de uma babá pra morar na minha casa. Que benção, viu? Falam que é coincidência. Muitas que não, nada é coincidência. Assim, parecia que tinha que ser. E ela falou assim, precisa morar na minha casa. E eu... Aí ela, você vai ganhar $200. Menina, eu achei que eu tava ganhando... Tava rica 1 milhão, já. E ali fui morar na casa dela. E foi assim que começou a minha história na América. E assim... E para deixar a sua família, sua mãe, como que era a sua relação? Assim, você foi tudo de boa? Para você sair, você sentiu falta? O que você mais... eu sei que morar aqui tem muitos desafios, né? Você tem esse sonho aí de viver fora, mas a gente chega aqui, não é bem como a gente pensa, né? Passa alguns perrengues. Para muitas pessoas, o sonho se torna pesadelo. Então, eu falo que morar na América também mexe muito com o nosso emocional, pela adaptação, sair da nossa matriz, né? E como foi, assim, deixar a sua família? Então... meus pais já eram divorciados, então assim, eu saí bem em paz, sabe? Foi difícil, muito difícil, assim, porque eu sentia muita falta da cultura, das pessoas, da minha família. Mas hoje, Cléo, eu tenho consciência que eu estava saindo, fugindo de traumas, fugindo de muitas dores da minha alma, sabe? Assim, eu saí tão nova, foi uma fuga, na verdade. É engraçado que você saiu da mesma idade que eu saí do Maranhão. Eu falo que meus Estados Unidos era São Paulo, porque meu sonho era morar em São Paulo. Eu amava aquele lugar, eu imaginava aquela cena, aqueles prédios, aquela selva de pedra. Quando eu toquei o pé em São Paulo, que eu olhei, nunca vou esquecer, minha calça manchada parecia uma cor de vaca. Eu olhei e falei, é aqui que eu vou morar. Nunca mais eu volto para aquele Maranhão. E fiquei. Então, assim, parecia que eu já estava em casa. Parecia que eu tinha nascido para ficar ali. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria estar ali. E você falando me remeteu muito isso. E aí começa, né, o processo. Começa o processo, exatamente. E assim, foi exatamente isso que eu senti. Você falando, assim, eu sempre senti isso, que aqui, esse país é minha casa. E eu sabia que eu não ia voltar para lá mais, para morar. Pagou o preço. Eu paguei o preço, exatamente. Então, assim, tanto que, assim, eu amo o Brasil, eu amo visitar o Brasil, mas eu não visito sempre. Já passei 6 anos sem ir no Brasil com papel, com documento. Sim. Amo, mas ali é umas férias, ali é um lugar lindo para ir, de ter boas lembranças, mas não faz parte da minha vida. Não, tipo assim, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, é como, ai, eu tô em casa. Isso é minha casa. Então, como que você, depois que você mora aqui, você voltou para lá, como que é a sua visão, esse choque cultural, Estados Unidos, Brasil, o que você olha que você fala, ainda bem que eu tô lá, né? Essa parte do governo, essa parte política do nosso país, essa escassez na nossa educação. O que mais, quando você vai para o Brasil, o que mais você sente assim? Ainda bem que eu moro lá, minha família. Amei essa pergunta.
Eu só vou no Brasil ver minha família, né? Que a minha família praticamente toda tá lá. Mas é a escassez da mentalidade quando eu vou lá. Porque eu vim disso. E eu amo. Mas eu vejo tanta pobreza. Mas, assim, não é só pobreza física. O que eu vejo mais a pobreza emocional. É aqui. É a mentalidade escassa, a mentalidade pobre, a mentalidade que não vê futuro, a mentalidade que se contenta com aquilo que está vivendo, com a mediocridade. Eu acabei de gravar hoje um vídeo falando sobre isso. Porque a gente vem pra cá, a gente consegue recurso. Até mesmo quando eu morava lá, você quer ajudar a família, você quer ajudar algumas pessoas. E parece que as pessoas querem a tua ajuda para se manter naquele estado, né? E aí a gente sofre, porque, poxa, eu tô te dando uma abertura para você viver tão melhor na sua vida. E você faz tantas coisas que eu não entendo. Você quer morrer nesse lugar fazendo as mesmas coisas. A pessoa não teve esse acesso. A pessoa se conforma com aquilo. Tem a ver com as crenças, né? Com aquilo que a gente escuta quando a gente é criança e com aquilo que o nosso meio coloca na sua cabeça e parece que aquilo é uma programação, fica no automático. Sim. Então eles não vão sofrer porque eles não sentem a falta do que nós temos porque eles não têm. Sim. E tem gente que nem tem vontade de ter. Eu aprendi a liberar isso. Você passou isso com a sua família? Você passa isso? Passei sim. Onde eu tive que entender que sim, nem todo mundo vai ter a mentalidade abundante, de crescimento, de uma vida melhor. De romper barreiras, de viver tudo que você sonha, que você acredita. Eu entendi que tá tudo bem, entende? E quando eu falo de abundância, não é só de dinheiro, é de liberdade financeira, de liberdade de ter um relacionamento saudável, de liberdade de você ser feliz, de você viver em paz, de você acordar cheia de gratidão, de alegria dentro de você, não é fora. Mas você concorda, Débora, que isso é porque a gente tem acesso? Eu falo que os nossos pais, eles lutavam com o recurso que eles tinham. Né? Era o que eles tinham na época. Nós vamos buscando conhecimento, buscando caminhos para entender como tudo isso, como os traumas, como você falou, como as dores afetam o nosso estado atual. Tudo isso, se não tiver um conhecimento, você fica lá, escravizada naquela história. Né? Então, quando você ressignifica a tua história, tu começa a ter uma visão ampla de tudo que tu quer, da clareza daquilo que você nasceu para ser. Quando você está firme na sua identidade, somente com Deus, você fala, opa, eu mereço muito mais. Muito mais, né? Eu acho que o fato também de como eu ter chegado aqui nova, ter feito a minha vida aqui, eu sou casada com um americano, eu me imergi muito na cultura americana. Então, assim, é como que eu não conseguiria viver na cultura do Brasil mais. Eu amo, eu respeito, eu honro, eu sou grata por tudo que me ensinou, mas eu não conseguiria, sabe, assim, eu amo nos Estados Unidos, assim, a cultura deles aqui, de independência. Sim, de liberdade. De liberdade, assim, dos meus filhos com 15, 14 anos, assim, tá trabalhando, aprendendo o valor do dinheiro, sabe, assim, entendendo que eles são capazes de gerar, que não vai ficar nas costas de mamãe e papai a vida inteira. É uma coisa que eu percebo muito do americano. Por exemplo, quando vem do sangue latino, da cultura latina, o pai quer ficar ali, todo mundo dentro de casa, todo mundo criando ali, como se fosse uma galinha com os pintinhos embaixo das asas, né? E eu falo assim, eu trabalhei muito nova, com 13 anos eu já trabalhava numa empresa vendendo sapato, sempre inventei coisas. E hoje parece que quando você coloca numa situação de um filho para trabalhar mais cedo, não, você está escravizando a pessoa, tem só que estudar. Que só estudar, filho, eu estudava e trabalhava, isso só me fez ser um ser humano melhor, né? Seus filhos estão com quantos anos? Minha filha está com 19, meu filho com 13. Então, assim, meu filho tem 13 anos, já começou a trabalhar desde 11 anos, assim, ele não trabalha todo dia. Ele é no negócio da gente, mas ele vai ali e aprende a varrer, aprende a limpar. E o valor, né? Exato, e ver o que o pai dele faz para cuidar da gente, entendeu? A minha filha sempre me viu trabalhando no telefone, sabe? Então, assim, eles têm muito respeito por isso. Minha filha, ela tá procurando um trabalho agora, ela tem uma entrevista hoje. Ai, que linda. Aí ela falou assim, ela tem 19 anos, ela faz faculdade. E ela tá com 2 trabalhos e tá fazendo um internship. Como é que fala internship em português? Onde você trabalha e você não recebe. Não, mas ela tá fazendo como se fosse um estágio. Um estágio, isso mesmo. Exato. Então, assim... E eu até falo para ela, filha, cuidado para você não estar muito ocupada, entendeu? Então, assim, é sobre a gente... Ela falou, mãe, mas eu quero experimentar, eu quero saber, porque, assim, eu acho que os adolescentes hoje têm muita pressão, né? Tem que saber tudo que você vai viver sua vida com 15 anos. E a gente que saiu cedo experimentou um pouco de tudo, né? E eu amo isso deles. Tipo, ela trabalhou como babá, isso é um trabalho simples, porque a gente começa de baixo, né, Cléo?
Exatamente. Que a gente sobe. Muita gente quer estar lá em cima. Todo grande começa pequeno. Exato. Né? Pelo menos os grandes que estão sustentando no sucesso, na prosperidade, eles começaram ali do pouco, né? Eu costumo dizer isso. E eu incentivo muito o meu filho, né? Ele fez estágio com 17 anos, ele fez um estágio aqui, tão bonitinho. Ele falou, mãe, eu quero fazer hotelaria aqui. Ele é muito dedicado, ele vai nos hotéis, faz esses eventos que ele vai lá ser voluntário. Eu acho muito lindo. É dele. Entendeu? Eu não fico ali, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas ele me viu crescer, ele me viu trabalhando, ele cresceu me vendo assim, correndo atrás de tudo, sempre foi com muito trabalho, então ele valoriza muito isso. E porque vê e tem esse exemplo dos pais, né? Porque eu penso, tudo bem, tem que estudar mesmo, estudar para ter uma boa profissão, ter uma boa qualificação, mas eu acho que é importante ter responsabilidades também com alguma coisinha ou outra, como você está fazendo. Verdade. E como que foi essa coisa do brasileiro aqui? Você foi acolhida? Pelo que eu vi, você foi bem acolhida pelos brasileiros aqui, né? Fui. Quando eu cheguei, eu não morei muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu morei no sul de New Jersey. Uhum. E fui bem acolhida, fiz amizades, tudo. Mas depois que eu casei com meu marido, eu não fiquei muito tempo. Depois que eu casei com um americano, eu me imergi nessa cultura. Que é maravilhoso. A família do meu marido é toda americana, eles falam sempre inglês. E sabe o que eu aprendi, Cléo? Que inconscientemente eu estava sempre me colocando no desconforto, né? Assim, sim. Sempre aprendendo uma língua nova, me adaptando a uma cultura nova, me imergindo em um casamento que são duas mentalidades totalmente diferentes. Então, assim, isso trouxe muitas coisas boas na minha vida, sabe? Assim, me fez ficar confortável no desconfortável. Era um desconforto que você cresce, exato, né? Mas e como que foi pra você essa coisa, seu marido americano, você brasileira? Você já não tinha muito, você não trouxe muitos hábitos, né? Porque você teve tempo também de se adaptar. Olha só, eu trouxe. Aí quando eu casei com o americano, mesmo que eu estava casada com o americano, hoje eu consigo ver que eu estava muito imergida ainda na cultura brasileira. Tipo, chegou um tempo da minha vida que eu morei em Newark, em New Jersey. Então tem muito brasileiro ali. Sim, tudo a comunidade muito brasileira grande. É muito grande. Comida, todas as coisas que a gente gosta. E eu lembro quando meu marido comprou outra loja de trabalho, assim, de comida, ele foi mudado para Nova York, que é onde a gente mora agora, para Massapequa. E quando a gente foi transferido para cá, eu fiquei muito perdida, porque só tinha americano. Aí foi quando Deus, assim, eu falo que Deus me colocou naquele lugar só de americano. Aí ali eu sofri. Ai, amiga, eu precisava me jogar num desse, viu? Porque ali eu sofri, amiga, eu sofri ali. Foi porque, assim, eu não via muita gente, eles não são muito de conversar, assim, não eram, mas eu entendi, sabe o que eu entendi? Que eu achava isso deles. Então, eu trazia esse tipo de pessoas. Agora, hoje, eu tenho que falar para eles no telefone, tem que estar no telefone, eles falar a boca comigo. Você quase não fala, né, amiga? Ah, demais! A gente adora, começa a falar, não para nunca mais. Então, me conta um pouco mais do processo que você passou profissional, assim, no que você trabalhou de babá, até você chegar no que te deu realmente um know-how financeiro, uma liberdade financeira, que foi o real estate. Então, eu fiz de tudo. Eu comecei como babá, limpei casa, eu fiz de tudo que você imagina. Trabalhei em restaurante, mas aí quando eu me casei com meu marido, a gente teve um tempo bem difícil, mas aí depois ele acabou comprando essa loja que a gente já vendeu, mas tinha ela. E aí eu tive o meu filho. Quando eu tive meu filho, eu fiquei em casa. Eu fiquei muitos anos em casa. Você já tinha a sua filha? Já tinha minha filha. A minha filha é filha de brasileiro. Ah, tá. E o meu filho, quando eu casei com meu marido, ela tinha um pouquinho menos de 4 anos, 3 anos e meio. Mas aí, com meu marido, ele ainda falou, você não vai trabalhar, porque o americano ele é diferente. A mentalidade dele é diferente. Meu Deus, ficar dentro de casa, não sei, não. Ah, mas foi tão bom. Assim, hoje eu vejo isso, eu sofri muito, porque a mentalidade não era essa. Uhum. Mas ele falou, não, você não vai trabalhar, eu quero você cuidando do meu filho, eu não quero meu filho com qualquer pessoa. E assim, foi a melhor coisa, Cléo. Mas com certeza você ouvia quando era criança. Mulher não pode depender de homem. Eu sofri muito por causa disso. A gente cresce ouvindo isso. Ele me dava de tudo e eu sofria e estava infeliz. Porque se sentia inútil. Exato, porque o meu valor estava no que eu fazia. Aí, num problema que a gente teve no nosso casamento, há uns anos atrás, a gente acabou separando. E aí eu falei, agora eu tenho que arrumar um trabalho. Aí eu entrei no real estate, que eu faço, já tenho o quê? 7 anos já. E entrei no real estate sem saber nada, Cléo. Eu nunca esqueço, eu estava na academia, desesperada, procurando um trabalho. Falando, meu Deus, no meio das americanas, né? Que eu já estava imergida nessa cultura. E ela olhou para mim assim, uma americana, e falou assim, o quê? Você fala português, inglês e espanhol e você está achando que você vai ter dificuldade em achar um trabalho?
para você ver que assim, eu não via o meu valor. A gente geralmente a gente não vê, né? A gente não enxerga o nosso potencial, né? Exato. Eu precisei de uma pessoa de fora de ver quem eu era. E aí, quando ela falou isso, eu falei, então me ajuda a arrumar um emprego. Aí ela falou, meu marido, ele tem ele tem um banco e eu posso te ajudar para trabalhar lá de secretária. Cléo, com 1 mês e meio, ela já estava assim, você tem que tirar sua licença, você é muito boa nisso. As pessoas gostam de você. E eu fui aquilo no amor, queria ajudar todo mundo. E assim, foi uma coisa que transformou a minha vida. Porque eu entrei no real estate e eu fui realizando muitos sonhos de muitas pessoas. Eu fui nomeada uma das melhores do país. Fazendo empréstimos e cresci muito, ganhei muito dinheiro. Mas você trabalhava realizando mesmo sonhos, né? Porque a pessoa tem o sonho de ter uma casa, de ter alguma coisa, e você estava ali para viabilizar esse sonho. E sabe o que eu entendi no meu processo de cura? Porque não era normal o que eu sentia. Eu ficava muito alegre, eu chorava com meus clientes. Era muito assim, eu sentia demais, sabe? Assim, era uma missão para mim. Quase não chora, né? Você fala com ela, oi, Débora. Oi, amiga. Mas eu chorava de alegria, eu celebrava. Eu pegava empréstimos, Cléo, que as pessoas falavam, não, Débora, que você vai fazer isso? Eu falava, vou fazer. E eu conseguia fazer aquele empréstimo dar certo. E eu comecei a entender o que é isso. Por que eu era muita paixão. Eu não sentia que eu trabalhava para aquilo. Dizem que esse é importante, né? Quando você faz o que você ama, não passa não ser um trabalho. Era muita paixão. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer entender o porquê. E eu entendi. A minha mãe, quando eu era pequena, quando meu pai deixou minha mãe, a gente foi morar com a minha tia. Olha que interessante como a nossa mente é. Meu pai foi morar com a minha ex-madrasta, e aí minha mãe foi morar com a minha tia, que a gente não tinha lugar, a gente era muito pobre no Brasil. E nesse tempo eu lembro que minha mãe reclamava muito, chorava muito, que ela não tinha casa. Que o sonho dela era ter a casa própria dela, era o sonho da minha mãe. Olha para você ver. E a minha mãe conheceu meu padrasto, se apaixonou por ele, eles começaram a namorar, só que isso há mais de 30 anos, ele era solteiro, não tinha filha. Minha mãe com duas filhas. Então tinha um pouco daquele preconceito, né? Uhum. E ela não aceitava muito, sabe? Assim, ele não aceitava muito que minha mãe tinha filho. E chegou um tempo que minha mãe engravidou. E ele foi e falou assim, tá bom, eu te aceito, Messia, né? Que é o nome da minha mãe. E te dou uma casa, eu te dou uma família, mas eu não aceito as tuas filhas. Meu Deus, é a rejeição bombando aí, né? Exatamente, abandono, rejeição forte. Bem difícil. E aí eu fui, né? Assim, minha mãe sofreu muito, mas ela teve que abandonar, né? E a rejeição, os dois. Você culpa a sua mãe? Não, eu amo a minha mãe. Tava falando com ela de manhã, minha mãe... Não, eu falo naquela época, você culpou. Então, eu acredito que inconscientemente, nem culpar, eu senti muito ressentimento, entendeu? Eu senti muito rancor dela. E eu não entendi isso, eu não sabia. Eu achava que não, porque eu sempre falei com a minha mãe. Mas minha mãe sofreu muito. E aí, durante esse processo de realmente querer fazer na vida das pessoas, dar uma casa, e quando era família, até hoje, é do meu coração. Essa pessoa tem que comprar casa, eu faço assim, meu Deus, com muito amor. E aí, eu entendi que eu estava realizando o sonho daquela criança, daquela Débora criança, que foi abandonada, rejeitada. E a família deve ser um dos seus valores, porque eu vejo muito claro em você, quando você tem um valor muito forte, que né, você escolhe, é Deus, é trabalho, é família, e a sua é muito forte, família, por causa dessa dor que você trouxe, talvez a gente sabe, né? Que você trouxe da infância, e às vezes ela fica inconsciente mesmo. Sim. Mas eu falo que essa dor do passado, ela interfere na nossa ação do presente. Com certeza. Né? E então, eu tive que fazer as pazes com a minha mãe. Ressignificar tudo para que você consiga transformar a projeção do seu futuro, para que você possa ter isso que você vive hoje. Plenitude em Deus, em todas as áreas da minha vida. E eu tive que passar, e eu não entendia que eu tinha esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento, mas assim, depois, quando eu entrei no meu processo de cura, eu entendi, porque eu não conseguia falar, eu te amo, mãe. Eu falava com ela, Sim. Mas eu não falava eu te amo. Era sempre muita briga, a gente teve uma vida muito assim, onde muita briga, sabe? Assim, a gente não batia de frente. Até que eu entrei no meu processo de cura e fui entender tudo isso, que a minha carreira, a minha profissão tinha a ver com aquela dor daquela menina e o porquê que era tão importante para mim, o porquê que eu amava realizar o sonho de famílias. Sim. E porquê que era uma missão tão importante, porquê que eu chorava.
E aprendi a ressignificar tudo, a perdoar, a amar minha mãe incondicionalmente. E sou muito grata pela vida dela. E hoje a gente tem um relacionamento totalmente diferente. Você sabe que assim, eu tive um parecido, né? Quando a gente era criança, minha mãe foi embora. Depois de 2 anos, ela voltou. Eu falo, mãe, você saiu para comprar arroz e demorou 2 anos para voltar. E assim, eu nunca culpei a minha mãe. Eu sempre trazia aquela rejeição. Eu falava, nossa, por que eu não servo para ser filha dela? Aí ela foi embora. Então a gente não é o suficiente para ela. Olha como a gente já se coloca num papel, né? Então sempre de rejeitada. E aí você vai crescendo e isso você vai trazendo para os seus dias. É muito difícil. Então quando você ressignificou toda a tua história, você vê, ninguém muda ninguém. Você foi atrás da sua cura, para curar as suas dores. E você vê que tudo mudou, né? Na atmosfera, na sua família, com a sua mãe, inclusive com o seu padrasto, que você me falou. Sim, tive um relacionamento, assim, super, eu não aceitava ele, e assim, recentemente eu falo que a cura de Deus foi aos poucos, assim, eu tive ele na minha casa, eu recebi ele com tanto amor, foi tão lindo, até hoje de manhã eu tava fazendo FaceTime com a minha mãe, e tava falando com ele, então assim, nunca que eu fazia isso antes, então assim, e quem carregava essa bagagem era eu. Né? Esse peso nas costas, quem me prendia de ser feliz e plena, porque isso afetava o meu casamento. E muitas pessoas não sabem. Com certeza que afeta, porque é o que eu falei, né? Você traz do passado para o presente, que você vai replicando as coisas, né? Você vai replicando. Você vai olhar para lá, às vezes a gente fala, eu nunca vou ser como a minha mãe, eu nunca vou fazer o que meu pai faz. Quando você percebe, você está fazendo as mesmas coisas. Vendo a mesma história, né? A mesma história. E aí você vem e você quebra isso. E você atribui a sua cura à sua espiritualidade, a Deus. Sim. E aí, nesse processo da minha carreira, porque eu ganhei muito dinheiro, então aí eu fui entrando no processo de cura, porque eu queria entender coisas que eu não era feliz. Chegou um ponto, Cléo, que eu estava como uma das melhores do país, aqui nos Estados Unidos, como americana. Eu tinha meus papéis, eu tinha minha liberdade, eu tinha tudo, eu viajava, e eu olhava para minha vida e sentia um vazio. Eu sentia uma tristeza, eu sentia uma infelicidade, eu sentia que a minha vida não tinha propósito. A única coisa que tinha propósito era eu trabalhar. Mas eu olhava assim, meus filhos são saudáveis, meu marido é lindo, é amoroso. Tipo, eu tinha tudo para estar feliz, mas eu não me sentia feliz. E foi onde eu entrei num processo de cura, de olhar para dentro de mim e falar, por que eu estou assim? Eu estava sempre muito boa para as pessoas de fora, mas dentro da minha casa eu era impaciente. Com você não tinha. Mas dentro da minha casa, tipo assim, fora eu era uma pessoa sempre agradável, boa, feliz para os meus clientes, mas dentro da minha casa eu era impaciente, eu não era presente, eu era grossa, eu gritava. E isso te traz isso também, é porque é um assunto tão interessante, porque eu sei que muita gente passa por isso. Quando você está se coloca nesse papel de que lá fora você é maravilhosa, todo mundo te ama, e quando você volta para sua casa você se sente vazia, né? É como se você fosse uma farsa, a gente se sente assim. Sim. Né? E depois você vai entender que porque você quer agradar todo mundo, porque ainda você está presa ao que o mundo te oferece, ao que o mundo vai te atribuir. Entende? Sim. Foi exatamente isso. E aí, nesse processo que eu fui vivendo essa cura, através da minha carreira, que foi muito assim, eu acredito que isso foi um ponto muito importante de ter muito sucesso na minha carreira e ver que todo o sucesso financeiro não estava me fazendo feliz. E aí eu entrei na minha cura, e aí eu entrei nessa área de fazer coaching, mentoria, trabalhar com mulheres, entendeu? Assim, no meu processo mesmo, eu falo que Deus foi Ele vai te guiando, vai te moldando, vai te colocando no caminho certo. A gente se conheceu num treinamento de inteligência emocional. Sim, e eu não paro. Então, assim, eu sempre estou... Porque o crescimento, a evolução, ela é sempre... A gente está... Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu sou melhor do que hoje, e é sempre comigo, não é me comparando, porque eu acho que o mal da sociedade é que as pessoas se comparam com outras, e eu falo não. Muito, e a gente vive muito nessa competição, né? As pessoas, elas estão muito competitivas. Eu falo, as pessoas têm que viver a vida como a própria história. A partir do momento que você para de ficar olhando para o que o outro fala, para o que o outro diz sobre... Tem gente que vive pelo que o outro dita e declara sobre sua vida. Então você não vai chegar a lugar nenhum, minha filha. Foca no teu destino, foca no teu objetivo. Se olhar para os lados é só para se cercar, que você não está se desviando. E o teu propósito vai chegar. Viva a tua própria história. Porque quando você olha para a vida do outro e se compara, você se distancia muito daquilo que tu quer e daquilo que vai te fazer feliz.
Exatamente isso. E foi isso, assim, que eu fui focando na minha vida. E eu entrei nessa... Hoje, assim, eu trabalho mais com mentoria. Hoje eu tenho Casa de Débora. Casa de Débora, vamos chegar. Foi aí que nasceu Casa de Débora. Sim. Gente, a gente acordou. A gente fez um propósito de 21 dias, né? Acordando, ela me acordava 3 e pouco da manhã. Eu não conseguia Você não mais perdeu dormir. nenhum, Cléo. Não. Você foi uma das poucas. Eu sou boa discípula, minha filha. E você é determinada. Eu tô desgarrada, mas é porque é muito trabalho paralelo. Mas você é muito determinada. A gente ficou 3:30 da manhã, 21 dias. Não conseguia dormir depois, não. Não, eu falava, meu Deus, eu ia ler a Bíblia. E foi sobrenatural que Deus fez. A gente teve tanto testemunho. Muito. Então, assim, eu cresci com Casa de Débora, que é um lugar, uma mentoria de transformação, onde Deus, assim, eu falo que Deus te molda. O Espírito Santo do Senhor te pega, assim, de um jeito. Pega, minha filha, que te laça, que você não sai, né? E aí eu também uso muita respiração, né? Porque eu acredito muito nisso da gente conectar Sua com a especialidade também. Fala um pouquinho da respiração. Foi muito grande, foi uma parte muito grande da minha cura, porque eu estudei muita coisa aqui dos Estados Unidos, pelo fato de eu falar inglês e eu viver muito aqui nessa cultura americana. Então, assim, a respiração aqui nos Estados Unidos tem crescido muito, de como você usar ela para controlar o seu sistema nervoso, porque eu era uma pessoa muito agitada, eu era uma pessoa muito nervosa, muito impaciente, e assim, vinha de muitos traumas. Então, assim, grandes curas que eu tive, as maiores curas que eu tive foi dentro da minha casa, comigo mesmo, e Deus, o Espírito Santo de Deus, me revelando e eu chorando. Você foi seu laboratório. Sim, eu falo. Então é o que eu aplico muito com as meninas, que é a minha mentoria. Eu faço muito assim, é o que o Espírito Santo vai lidando ali, porque eu vivi de tudo, de quebrar vícios emocionais, de alinhar, sabe, o nosso sistema nervoso, também de liberar perdão, também de quebrar ciclos que eu estava vivendo repetidos da minha vida. Então, assim, a respiração é uma parte muito importante, porque a respiração, ela te conecta. Eu aprendi a respirar com a Débora, eu aprendi a respirar com ela. Porque ela te alinha. Não é fácil, não. Não é fácil, não, mas ela te conecta, ela te relaxa. E aqui tem muito nos Estados Unidos o breathwork, que eu também gosto de usar, mais intenso, onde ele pega uma parte do seu... Porque a gente tem o lado direito e o lado esquerdo da sua mente, né? Sim. Então, quando a gente está fazendo breathwork, você está ocupada contando as suas respirações, você está meio que parando um lado do seu neurônio, da sua mente, né? Do seu cérebro. Eu tô tentando, seu cérebro, é isso que eu tô tentando achar a palavra em português. Isso aí, mas a gente entende, viu? Então, a parte esquerda do seu cérebro. Então, tá trabalhando, ativando a parte direita. Então, tudo através da sua respiração, porque muitas vezes a gente não para de pensar. Entendeu? A gente tá o tempo inteiro, a mente da gente tá sempre trabalhando. Não, gente, e assim, eu falo, você fica muito tempo sem comer, sem beber, mas sem respirar. Você não fica, e as pessoas não veem isso. Tanto que é importante você parar e respirar e conectar com o seu corpo, fechar os olhos. Olha, simplesmente você botar a mão no seu coração e você fechar os olhos, você vai se sentir mais calma, sabe? Assim, porque tem poder de você tocar. E também tem uma coisa, Cléo, que muita gente não sabe, mas tem uma conexão que aqui nos Estados Unidos eles nos ensinam muito, porque a gente tem a conexão da nossa mente, que é o nosso consciente e inconsciente, mas também tem a conexão do nosso corpo. Tem traumas que não só ficam no seu inconsciente, mas eles também ficam no seu corpo, que é o que traz doenças. Dores físicas, né? Exatamente. Então, as pessoas não entendem a conexão de corpo e mente. Eu até atendi, tá falando com a menina que tá com a bola, né? Assim, no pescoço, ou até tireoide. As pessoas não sabem que isso é tudo emocional. São traumas que viveu, sentimentos negativos, emoções. Tem 2 anos que eu descobri esse trem de tireoide, era só estresse e emocional. Emocional, exatamente. São coisas que a gente guarda. A mulher, ela guarda muito ou na garganta ou no útero, dependendo do... Eu guardei porque, como eu fui abusada sexualmente quando eu era nova, criança, então eu guardei muitas coisas no meu útero, no meu sistema reprodutivo. Guardei muitas coisas no meu sistema reprodutivo, onde eu tinha muitas infecções, eu tinha muitas coisas assim simples. E você tinha quantos anos? O primeiro de um tio foi com 1 ano. E o segundo de outra pessoa, foram várias pessoas, né? Olha, gente, no Nordeste, aliás, no mundo, mas eu falo no Nordeste porque eu sou nordestina, e era muito comum naquela época ter esse tipo de abuso dentro da nossa própria família. Todo lugar, amiga, até hoje, em qualquer... Entende? As pessoas mais perto são as pessoas que mais confiam. E eu falo isso assim, sem dor, sem nada, porque eu sei que foi parte do meu processo. Hoje eu tô curada, eu perdoei, eu
mando todo amor do mundo, porque assim, me fez a mulher que eu sou, me ensinou. Talvez se eu não tivesse vivido aquilo, eu não tinha entrado no caminho que eu entrei, sabe? E é importante a gente entender isso, mas assim, teve um processo até chegar nisso. Exatamente, você traz muitos traumas, né? Muitos. E assim, e eles afetam o seu casamento, afetam, como eu tô te falando, o Como seu mulher, corpo. né? No seu relacionamento, Sexual. com certeza, lógico. Até para você engravidar também, às vezes a mente não aceita, fica presa naquilo. É muito importante esse processo de cura mesmo. Mas por isso que assim, a respiração ela é importante para isso, porque ela trabalha muito, ativa o seu inconsciente, mas ela trabalha muito o que está no teu corpo. Porque nós temos, eu vou explicar aqui ciência um pouquinho, viu? Só para falar. Nós temos um campo eletromagnético. Entendeu? E esse campo eletromagnético está emitindo informação e é o que a gente atrai cientificamente, segundo o Dr. Joe Dispenza, que é um médico muito famoso aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente tem traumas que estão ali. Então, são bloqueios no seu corpo, que são os seus pontos energéticos que você tem, 7 pontos energéticos. Que são os chakras que a gente chama, né? A gente tem muito mais que isso, mas assim, os mais importantes são os 7. Então, quando eles estão desalinhados por traumas, por experiências, por emoções negativas, eles te travam de ter a vida plena, de ter uma vida que flui. Então, o que acontece? Você tem doenças no seu corpo. É como se fosse criando um bloqueio, né? É um bloqueio, exatamente. Então, como eu tinha sido abusada, eu tinha, por exemplo, eu estou tentando lembrar os nomes em português. Tinha muita, não era só infecção, eu tinha muita coisa. Tem simples. candidíase, esses negócios. Né? Cândida, essas coisas, mulheres que têm isso repetitivo. Mulher, se você tem coisas que estão no mesmo lugar o tempo inteiro, de forma diferente, presta atenção. Porque o teu corpo está dando sinal o tempo inteiro. E é para curar. Só que nos distrai da cura, porque a gente está focado na doença. Exatamente. E quando eu vivi o meu processo de cura, eu entendi. E eu não tenho mais nada. Nunca fiz nenhum tratamento. Na última vez eu estava com um líquido no meu tubo falopino, não sei se é fallopian tube. Eu não sei falar em português, mas é um... Fallopian tube. É o tubo falopino, eu acho. Deve ser falopino mesmo. É que é um tubo da mulher que a gente tem. E eu estava com dois, água, né? com líquido. Exatamente, eu estava com líquido. E eu nunca fiz nada. E fui curada. Assim, mas fui curada por quê? Porque eu liberei perdão. Porque eu liberei o que estava preso ali, né, sabe? No meu útero. E já tive mulheres. Eu tenho mulheres que eu já ajudei que não engravidavam. Não engravidavam. Olha que bacana. E por ressentimento de pai, por coisas guardadas. E na hora que soltou, sentiu e engravidou. É incrível. Eu vou deixar o @ dela no final para que vocês entrem em contato. Se vocês passaram por esse tipo de traumas, a Débora ela pode te ajudar muito. Eu conheço o trabalho dela, é super sério. E é muito importante, quando a gente é curada, levar a cura para outras pessoas. Sim, e foi onde Deus foi me trocando, assim, falando, você vai começar a trabalhar com cura. Mas Senhor, eu amo tanto real estate. Ele falou, mas eu estou te chamando para isso. Porque é importante a gente saber que tem tanta gente sofrendo com coisas que podiam ser liberadas. Mas dá para você conciliar, não? Dá. Eu tenho conciliado os dois, porque eu tenho equipe, eu tenho conciliado. Sim. Mas eu tenho me envolvido bastante também. Agora eu sinto muita paixão por isso, porque é muito bom. É o que você vê. É o que eu vivo. Seu olho brilha quando fala. Eu amo quando as mulheres assim veem o potencial, porque elas estão vivendo vidas que não são delas, são das dores delas, das dores da alma, em vez de viver o potencial que elas têm para viver aqui. Sim. Gente, que bacana. E se você pudesse dar um conselho, Débora, para as pessoas que têm o sonho americano, que vivem com essa coisa, eu quero viver na América, que conselho você daria? Tudo é possível naquele que crê. Esse é o conselho. Tudo é possível se você acreditar. Não importa o como, não importa como vai ser. Muitas vezes a mente quer te levar no como, mas quando eu falo que às vezes a gente tem que chegar só no coração, confiar em Deus, porque quando a gente acredita que Deus, que nos criou, é capaz de fazer todas as coisas, é assim. E Deus transforma, Ele te tira. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele tem uma bênção para te entregar, né, e que você... Deus é o Deus do impossível. Então, Ele te tira do seu país, da sua família, dos seus amigos, de tudo, e te coloca no deserto, mas é num deserto da prosperidade com Ele. Né? Não tem explicação. Sim. É o que você falou. Basta acreditar. Basta acreditar. Tudo pode naquele que crê. Então, assim, não que é um mar de rosas, né? Não. Que você não vai. É um desafio. Todo desafio, toda decisão, você tem que abrir mão de algo na vida. Sim. E quando você tomou a decisão lá atrás, de ir atrás dos seus sonhos, você fez escolhas. E muitas renúncias.
Entende? É sobre renúncias, a gente deixa coisas para trás para viver até a plenitude do que Deus tem pra gente, sabe? Eu tive que deixar muitas amizades, Cléo. Eu tive que sair de muitas mesas. Eu sei como que é. E dói. Mas te leva ao dói porque a gente ama, né? A gente ama, mas você entende que não é que você vai deixar de amar. Não. Entende? É que tem gente que não vai conseguir te acompanhar em certos caminhos. E se você insistir em ficar naquilo ali, como eu já insisti muitas vezes, você não vive o que Deus tem para você aqui na frente, sabe? Então, eu amo, eu cuido, mas eu não preciso estar ali. Exato. Entendeu? E essa parte das renúncias. E aí, nas renúncias tem um crescimento. A gente olha para a história de Abraão, na Bíblia, tão lindo, que Deus tinha uma promessa tão grande para a vida dele, pai de nações. Foi Ló. Ele levou Ló com ele, né? Assim, mas assim, Deus tinha promessa na vida de Abraão, uma promessa muito dele ser pai de nações. Mas era para ele ir sozinho, Exato, lembra? mas a primeira coisa que Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Quer dizer, ele tirou ele da zona de conforto. Exato. Que é o que acontece com a gente, eu me vejo muito nisso. Primeira coisa que ele me fez, ele teve que dar renúncias para caminhar para o caminho da bênção. Da promessa que Deus tinha sobre a vida dele, né? Porque ele teve que viver vários processos até receber. Foram muitos anos até ele receber as promessas, viver as promessas que Deus tinha para ele. Então, assim, é sobre a gente entender que tem renúncias, mas que... E era para ele ir sozinho. Exatamente. E ele carregou Ló, se eu não me engano. Carregou o sobrinho dele. Carregou. E ele só foi viver na terra, ele só conseguiu lá da terra prometida. A Débora é melhor do que eu, mas eu leio lá porque chegou uma hora que ele teve que se separar de Ló. Ele só recebeu. Deus deu a primeira direção para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, sai da tua zona de conforto, que eu vou te dar uma promessa, você vai ser pai de nações. E aí ele pensou, eu falo, a gente pensa como lado humano, né? Eu sempre olho para a Bíblia olhando para a minha vida. Nossa, Deus vai fazer essa coisa grande comigo, mas eu não tenho filha, minha mulher é estéril, porque a Sara era estéril. Sim. E aí ele fez assim, peraí que eu vou ajudar Deus. Né? Assim vamos dizer, vou ajudar Deus, eu vou levar meu sobrinho, porque quem sabe é pelo meu sobrinho. Exato. Só que Deus não mandou ele fazer isso. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que não deu mais certo, que ele teve que deixar o sobrinho dele ir para outro lugar. E aí quando o sobrinho dele saiu, Deus deu outra direção para ele. Deus derramou mais sobre a vida dele. Então, assim, tem coisas que a gente não recebe porque a gente está caminhando com as pessoas erradas. Exatamente. Não que a pessoa seja uma pessoa ruim, entendeu? Mas é que para aquele momento a pessoa não serve para estar contigo. Exatamente. Tem gente que não está preparado para certas coisas que Deus faz na tua vida. Exato. Entende? E não é nem sobre ele, como você falou, é sobre assim, não é sobre a pessoa ser pessoa ruim, mas às vezes aquela pessoa está te distraindo. Aquela pessoa está tirando do foco do que Deus tem preparado para você. Não é necessariamente, né, que muita gente pensa que aquela pessoa é ruim. Não. Segue teu rumo, meu filho. Vai no teu foco, coloca o objetivo e vai. Pode cair canivete, pode chover lama e você, não perca seu foco, porque aí você consegue alcançar. Seja o que for, Fácil chegar na não América. Filha, pode dar com sangue no meio da canela. Mas vai. Quantas pessoas, Cléo, você teve que deixar, renunciar para vir para cá e viver o que você está vivendo agora? Muitas. Muita dedicação, muitas renúncias, né? E muitos desafios, né? Que a gente vence todos os dias. Porque eu falo, Deus não me colocou aqui para nada. A minha vida inteira tem um propósito. E hoje, graças a Deus, eu mudei muitas coisas em mim também, transformada através do conhecimento que eu tenho da palavra. Porque quando a gente entende o que Deus tem para a nossa vida, a gente entende o que não serve mais para andar com a gente. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas, inclusive você, que me conectaram. Porque eu nasci em igreja evangélica, e depois eu fui provar outras coisas na vida também, respeito. Mas quando eu estava mesmo com esse vazio que você fala, que eu também sentia, era de Deus o meu vazio. Entende? Então, eu comecei uma vida nova, onde eu conheci o meu marido, onde eu fiz outros negócios, saí de um meio que era muita ilusão, era muito glamour e um coração vazio. E hoje eu sou preenchida com aquilo que Deus tem para a minha vida e naquilo que eu posso fazer na vida de muitos. Exato. Através do que Deus faz na minha vida. Acho que esse é o nosso propósito de vida, né? É acrescentar na vida do próximo, entendeu? Sim. Sem julgamentos, sem competição, acrescentar mesmo de coração, porque a gente está aqui para adicionar na vida do nosso... eu falo dos nossos irmãos. Irmãos, porque somos irmãos. Às vezes a gente fica bravo com uma coisa e você para, poxa Deus,
mas também é tua filha, também é o teu filho. Então, eu não vou desejar mal. Cuide dessa pessoa, né? Como o Senhor cuida de mim, do meu coração. Como o Senhor me transformou. Transforme o coração dessa pessoa e a vida dessa pessoa. E aí, fica tudo mais leve. Fácil não é, porque o ser humano, a gente tem as nossas sombras e lidar com elas é uma luta diária, mas a gente vence. Mas sabe uma coisa que Deus tem botado muito mais no meu coração, Cléo? É que quanto mais a gente caminha na luz de Deus, quanto mais a gente está alinhado com quem Ele nos fez para ser, mais a gente vive, sabe, mostrando às pessoas o que é possível. Mais a gente traz elas com a gente de uma forma... É através da tua transformação. A pessoa vê a tua vida e fala, uau, o que aconteceu com ela? Eu quero carregar esse Deus também. Exato, porque eu saí de um lugar assim... Saí, não sei porquê, Deus colocou no meu coração, eu vou falar. Eu saí desse lugar onde eu era muito religiosa, porque como você, a minha avó era muito evangélica também. Aí eu me desviei como você, conheci várias coisas. E chegou um tempo da minha vida que eu estava muito, né, assim, o meu marido é muito evangélico, mas eu fiquei muito religiosa. Mas eu não vivia nada daqueles princípios. Porque eu tinha muitas dores na minha alma. Se sentia pior, porque não era congruente com o que estava vivendo. Exato, mas eu tinha um coração voltado para Deus. Então eu tive que entrar no processo de cura para viver Cristo. Para ser revelado Cristo em mim. Amém. Entende? Para viver Cristo de verdade, para amar, para ter compaixão, para não julgar. E hoje, quando as pessoas fazem uma coisa para mim... que, graças a Deus, assim, é difícil, graças a Deus, que eu falo que eu sou amor e eu declaro que aí isso. vem aquele sentimento de pra você se sentir magoada. Não, e eu lembro, sabe o que eu lembro? Por que eu traí isso? Eu olho pra mim, em que parte de mim eu tô trazendo isso pra minha vida? Sim. Porque nada é sobre o outro. Tudo que o outro tá trazendo em você, é sobre você. Exatamente. É uma parte de mim que precisa ser curada. Principalmente no meu casamento. Muitas vezes o meu marido fazia coisas, eu falava, e eu ficava super... sensível, machucada. E hoje não. Você vai no espelho e olha por que isso está me incomodando e está me fazendo sentir assim. E hoje ele é o meu maior professor. Ele me ensina tanto. Olhar para ele, sabe assim, ser apaixonada pelas coisas que ele me ensina, que ele vê coisas em mim que eu não vejo, tanto boas como ruins. E quando eu aprendo a olhar para o meu parceiro dessa forma, eu não só respeito ele, mas eu vivo... um casamento assim de aprendizado, porque é isso, né? O casamento aqui. Com certeza. E a autoanálise, você falou uma coisa muito importante, a autoaceitação, né? A gente se colocar num papel, como diz minha amiga Pri, descer do pedestal e falar, poxa, o que está acontecendo aqui? O que essa minha criança quer que vai se manifestando em minha adulta? Porque a gente age muito com que a nossa criança, a birra, ciúmes, competição, às vezes não é compreensiva. Então, eu sempre procuro olhar com compaixão. E eu tenho mudado também meus relacionamentos, sempre me corrigindo. O que está em mim? O que eu preciso corrigir em mim? Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei da minha cura, quando eu sei da minha capacidade, não é o que o outro vai fazer que vai me atingir. Entende? Exato. E a gente não dá poder tanto para as pessoas, porque às vezes a pessoa fazia uma coisa para mim e ficava, meu Deus, acabava meu dia, eu ligava para hoje eu não tenho tempo para isso, não. Graças a Deus. Eu olho para mim, se eu tô sentindo vontade de chorar hoje, Cléo, eu choro, eu sinto. Eu aprendi a sentir as minhas emoções, porque muitas vezes nós crianças não podíamos sentir emoções. A gente não, apanhava. Eu apanhava. Exatamente. Então, assim, eu aprendi a sentir mesmo, chorar. Essa semana, acho que foi segundo terço, era às 8 horas da noite, eu fui fazer uma meditação, olha só, e tava ali chorando e gritando. Meu marido na sala, eu sou Débora. Ele falou, aí eu saí, ele não interrompe, é muito engraçado. Pior que eu sei a cena, amiga. Eu sei, então, ele não interrompe, porque ele já está acostumado. Aí eu saí, ele falou assim, o que estava acontecendo ali dentro? Que você chorava e gritava. Aí eu falei, eu estava curando tudo que estava dentro de mim. E ele falou, entendi, mas ele vê a Débora que é hoje, uma Débora transformada. Não aquela Débora reclamona, triste, sem paciência, xingona. Então, tipo assim, ele tá bom. Resolvida, exatamente. Ele olha assim, então tá certo, Débora. Então tá certo. Então, assim, pra você que acha que a sua vida tá difícil, pra você que acha que não tem futuro, que você não vai conseguir os seus sonhos, tudo é possível, depende de você. E no momento que a gente começa a olhar para nós, dentro da gente, porque a mudança começa de dentro, não é de fora. Muitas vezes a gente quer ver os resultados de fora, mas quando a gente começa a olhar para o nosso interior, é onde que toda a transformação acontece. Eu queria muitas vezes mudar o meu marido. Muitas vezes eu reclamava e queria mudar o meu filho, a minha filha. E hoje eu sou transformada todos os dias e eu vejo a melhor versão, não só minha, mas deles. É assim que funciona, amiga. Meu amor, olha,
Foi incrível esse assunto. Trouxe tudo aquilo que a gente sentiu no coração e eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas. Não esquece, gente, deixa comentário aqui, dá um like, compartilha e escreve o que vocês gostariam mais de ver aqui no podcast do Salto Alto, na América, suas dúvidas. E aí a gente vai trazendo programas que vão suprindo as dúvidas de vocês. Isso é muito importante, viu? Obrigada, amiga. Deus te abençoe. Continue assim, maravilhosa. Parabéns, sucesso. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, viu? Amém. Obrigada a você, amiga, por estar aqui, assim, todo o sucesso do mundo, porque você merece tudo de melhor, viu? Aqui nesta terra. A Débora, ela faz parte do Salto Alto, então vamos falar para as pessoas da sua experiência no Salto Alto. Sim, vamos falar. Transformador. Cada conexão que você tem, amiga, assim, de você ensinar suas palavras, seus ensinamentos. A comunidade. Eu amo isso, comunidade. A conexão que as pessoas estão ali. Foi transformador o Salto Alto. E é muito legal que eu falo, Salto Alto é conexão mesmo, né? Às vezes eu conecto as pessoas, e às vezes eu nem estou naquela conexão, mas eu conectei. Porque, assim, tem uma coisa que alguém vai estar ali que você precisa que vai estar ali. É sobre isso, né? Salto Alto é transformação. Salto Alto é transformação. Venha viver com a gente tudo isso que só tem lá no Salto Alto, né? A Débora vai cuidar de toda aí, ó. Lá a gente cuida de tudo, né? Do emocional, sim, do espiritual, do físico, do profissional. É no autoconhecimento para um autodesenvolvimento, que é assim que funciona. Exatamente. Obrigada, amiga, pela sua presença, pela contribuição da tua jornada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem um monte de dúvidas sobre viver aqui na América. Você pode sim realizar o seu sonho, foco no seu objetivo, né? E aqui tem lugar para todo mundo. Sim, né? Obrigada. Então, eu que agradeço. Gente, até a próxima, até o próximo episódio. Fica aqui grudadinho com a gente que tem muito mais coisa por aí. Viu? Obrigada. Antes da gente encerrar, você vai ter que provar as delícias que você tava ali, ó. Doida pra provar a mesa, agora traz pra nós. É um ritual, amor, essas delícias aqui da Imagination Party. Olha que ela faz pra gente, delícia. Que coisa deliciosa. E eu sou aqui destabanada, porque se eu for mexer, isso aqui vai cair tudo. E eu estava só de olho, né? Querendo isso. Ai, eu vou pegar e experimentar. Esse é incrível. Esse aqui não tem glúten. Que delícia. Esse aqui é a pimenta poderosa que a gente dá se o convidado for chato. A gente dá pra ela essa pimenta. Bem mesmo. Uma delícia isso daqui. Não é? O que mais que eu quero comer? Se desse pra passar pela tela, a gente passava, né? Gente, a gente tá encerrando por aqui, sabe? Nesse nível maravilhoso e delicioso. Débora, meu amor, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado por contribuir com a tua jornada, com a tua história. Eu tenho certeza que vai atingir várias vidas, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, amiga. Gente, até a próxima. A gente vai ficar por aqui com essas delícias da Imagination Party, ok? Bye pra vocês, viu? Aqui, ó. Sem glúten. Eu tô comendo também, viu? Delícia.